Você já reparou que algumas pessoas parecem manifestar seus desejos com uma facilidade impressionante, enquanto outras passam um ano tentando aplicar a lei da suposição e sentem que nada muda? Elas visualizam, elas afirmam, fazem técnicas, assistem vídeos, leem livros, mas continuam presas no mesmo resultado? E isso faz muita gente acreditar que a manifestação funciona apenas para algumas pessoas ou que existe um segredo escondido que ninguém está contando. Mas se eu te dissesse que manifestar um desejo não precisa ser complicado? E se o problema não estiver na sua capacidade de manifestar, mas simplesmente na forma que você está conduzindo esse processo? A verdade é que Neville deixou um caminho muito claro para quem deseja transformar uma ideia em realidade. Um caminho simples, mas que a maioria das pessoas ignora porque está ocupado demais procurando fórmulas mágicas, sinais ou até mesmo resultados imediatos. Mas olha só, Neville ensinava que a realidade externa é apenas um reflexo do estado que ocupamos internamente. E, em outras palavras, é aquilo que você vê hoje na sua vida, é o resultado da sua consciência que foram assumidos do passado. E se isso é verdade, também significa que qualquer mudança na realidade precisa começar primeiro dentro de você. Não é o mundo que muda para que você se sinta diferente. É você que precisa mudar internamente e então o mundo começa a refletir essa transformação. E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Despertar. Meu nome é Deise Andrade e esse espaço foi criado para falarmos sobre lei da suposição, manifestação da realidade, consciência e transformação interior. Então, se você é novo ou nova por aqui, aproveita para se inscrever no canal, porque toda semana temos novos conteúdos sobre Neville Goddard, sobre como aplicar os ensinamentos na vida real de forma simples e prática. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um passo a passo que pode ser aplicado para qualquer desejo. Não importa se estamos falando de dinheiro, de relacionamento, de saúde, de trabalho, uma nova casa, um carro ou qualquer objetivo que você queira manifestar. Os princípios são os mesmos. E o mais interessante é que muitos deles eu já havia aplicado muito antes de conhecer Neville Goddard. Foi somente depois que eu comecei a estudar seus ensinamentos, que eu percebi que realmente havia acontecido algumas manifestações aí da minha própria vida. Por isso, antes de entrarmos no primeiro passo, eu quero compartilhar uma experiência pessoal que me ajudou a entender na prática como esse processo funciona. Porque, às vezes, uma história real ensina muito mais do que apenas uma teoria, né? Naquela época, eu nunca tinha ouvido falar da lei da suposição. Eu não conhecia Neville Goddard, eu lia sobre lei da atração, mas não entendia conceitos de estado de consciência, desejo realizado ou ponte de incidentes. Mas uma coisa eu sempre tive dentro de mim, uma convicção muito forte de que era possível construir a realidade de forma consciente. Gente, eu manifestei muita coisa, viu? Eu não sabia explicar aquilo em palavras, mas acreditava que as circunstâncias não precisavam determinar o que poderia ou não ter na minha vida. E uma das experiências que me marcou muito aconteceu quando eu decidi comprar um Apple Watch. Hoje pode parecer apenas um relógio, né? Mas na época era algo que eu realmente desejava. Eu passava bastante tempo pesquisando anúncios, comparando preços, tentando encontrar uma oportunidade que coubesse dentro do valor que eu estava disposta a pagar, né? Que não era barato não, né, gente? O problema era que tudo que eu encontrava parecia distante da minha realidade naquele momento. Os modelos que eu gostava estavam caros demais. E quanto mais eu procurava, mais parecia que aquela compra não fazia sentido para mim. Até que um colega de trabalho me ofereceu um relógio, dele era o 3, se eu não me engano, para eu usar durante o dia inteiro e decidir se eu queria comprar. Ele falou que eu podia testar, experimentar as funções e ver se aquilo é realmente o que eu queria. E foi nesse momento que algo mudou. Depois de passar o dia inteiro usando o relógio, no outro dia eu devolvi, não quis ficar porque eu achei pequeno demais e a bateria também estava ruim, mas eu percebi que eu finalmente tinha clareza. Eu descobri exatamente o tamanho que eu queria e parei de ficar dividida entre várias opções, porque a Apple faz a gente ficar assim, né? Dividida com tantas opções, então é preciso você ter ali bem claro o que você quer. E eu vou ser sincero com vocês, viu? É complicado decidir, viu, gente? É muitas opções. Mas depois disso aconteceu algo curioso. Eu simplesmente parei de procurar de forma desesperada. Não foi porque eu desisti, não. Não foi porque deixei de querer, não. Na verdade, eu continuava querendo relógio, mas a sensação já era diferente. Eu já não passava o dia inteiro procurando anúncios, comparando preços, ou pensando que como que aquilo ia acontecer. Era como se dentro de mim a decisão já tivesse sido tomada. Eu não sabia quando encontraria a oportunidade certa, mas também não senti mais aquela ansiedade constante de ficar procurando respostas todos os dias. Então, gente, pasmem, numa manhã completamente comum, por volta das 6h30 da manhã, eu tomando café, abri o aplicativo do OLX, encontrei o anúncio que tinha acabado de ser publicado. Era exatamente o modelo que eu queria.
no tamanho que eu queria e por um valor abaixo do que eu vinha encontrado nas minhas pesquisas. Eu mandei mensagem imediatamente para a mulher e descobri algo mais impressionante. A mulher que estava vendendo relógio, ela tinha uma loja localizada a poucos minutos da minha casa. Gente, é surreal. Quando eu fui lá, ela me explicou que estava se mudando para outro país e que pretendia comprar um modelo mais novo quando chegasse lá, né? Então ela me vendeu o 6, o 6S. O relógio estava praticamente impecável e ele tá até hoje. Eu vou tirar aqui para vocês verem. Eu consegui comprar aquele modelo no mesmo dia. Eu parcelei no cartão porque ela tinha a maquininha da loja e eu ainda recebi algumas pulseiras extras, sabe, junto com a compra. E sabe o que é mais interessante? Ó, anos depois, esse relógio aqui continuou comigo. E quando eu olho para a história hoje, eu consigo enxergar que uma coisa que eu não compreendia na época, sabe? Sem saber, eu estava aplicando alguns dos princípios que Neville ensinava. E o primeiro deles é justamente o ponto de partida de qualquer manifestação bem-sucedida. É a clareza sobre aquilo que você realmente deseja. E se existe algo que eu aprendi estudando Neville Goddard, observando as minhas próprias experiências ao longo dos anos, é que a clareza não é apenas para manifestação, não. Ela é fundamental. A maior parte das pessoas acredita que sabe o que quer, mas quando começa a analisar mais profundamente, percebe que existe aí uma indecisão, existe muita dúvida, muitas ideias conflitantes ocupando o mesmo espaço ao mesmo tempo. E quando a mente está dividida, a energia também fica dividida. Pense aí em quantas vezes alguém disse que quer prosperidade, mas não consegue definir o que isso significa para ela, o que o dinheiro significa. Algumas pessoas dizem que querem mais dinheiro, mas não sabem quanto gostaria de ganhar. Outras dizem que querem um relacionamento, mas não conseguem explicar como desejam se sentir dentro dessa relação, sabe? Existem pessoas que afirmam querer uma nova vida, mas continuam presas a dezenas de possibilidades diferentes, sem escolher nenhuma delas de forma definitiva. E enquanto não existe uma escolha clara, não existe uma direção clara para a consciência. E foi exatamente isso que aconteceu comigo na história desse relógio, né? Durante o tempo eu queria o Apple Watch, mas não sabia exatamente qual modelo, qual tamanho, qual seria melhor, sabe? Qual era o melhor para mim. Eu estava olhando para várias possibilidades ao mesmo tempo. Somente quando usei o relógio emprestado pelo meu colega de trabalho é que finalmente tomei uma decisão. A partir daquele momento, eu sabia exatamente o que queria. Ele me emprestou, sabe por quê? Porque ele queria me vender, tá, gente? E essa clareza mudou completamente a minha relação com o desejo. E Neville falava sobre a importância de definir o fim, em vez de ficar pensando todos os dias nos caminhos possíveis, sabe? Ele ensinava que devemos decidir qual o resultado do desejo e direcionar nossa atenção para ele. E isso é algo que muitas pessoas ignoram. Elas passam muito mais tempo pensando nos obstáculos, nas dificuldades e nos motivos pelas quais algo pode acontecer do que realmente desejando viver. E quando você define claramente o seu desejo, algo começa a mudar internamente. A dúvida perde força, a indecisão perde espaço, a sua mente deixa de caminhar em várias direções ao mesmo tempo. É como programar um destino em um aplicativo de navegação. Enquanto você não escolhe para onde quer ir, qualquer caminho que aparece é possível. E ao mesmo tempo, nenhum caminho leva a lugar nenhum. Mas quando existe um destino definido, todo o restante começa a se organizar em torno daquela escolha. Por isso, antes de tentar qualquer técnica de manifestação, antes de fazer afirmações, visualizações ou exercícios mentais, pergunte a si mesmo: o que eu realmente quero? Não aquilo que os outros esperam de mim, não, tá? Que espero de você, não. Não aquilo que parece mais fácil, não aquilo que parece mais lógico. O que eu realmente desejo experimentar. Porque quanto mais clara for essa resposta, mais forte será a base sobre a qual sua manifestação será construída. E é justamente depois dessa clareza que chegamos ao nosso segundo passo. Porque saber o que desejar é importante, mas não é o suficiente. Porque pensa comigo, muitas pessoas sabem exatamente o que querem e ainda assim não manifestam. O motivo é simples. Elas continuam se vendo como alguém que ainda não possui aquilo que deseja. E é aqui que entram nos ensinamentos mais poderosos de Neville Goddard. O segundo passo para manifestar qualquer desejo é assumir o estado da pessoa que já possui aquilo que deseja. E talvez seja esse ponto mais mal compreendido aí dos ensinamentos de Neville Goddard. Porque muitas pessoas acreditam que assumir significa fingir que algo existe quando não existe. Outras acreditam que precisa repetir afirmações durante horas, convencendo a si mesma que não acreditam. Mas Neville estava falando sobre fingimento, não. Ele estava falando sobre identidade. E quando você deseja alguma coisa, normalmente sua atenção fica concentrada na ausência.
Você olha para a realidade atual e percebe que aquilo ainda não tem, sabe? Você não tem aquilo. Percebe que o dinheiro ainda não chegou, que o relacionamento ainda não aconteceu, que a oportunidade ainda não apareceu, ou que o objetivo ainda não foi alcançado. E sem perceber, você passa parte do tempo consciente justamente naquilo que falta. O problema é que, segundo Neville, aquilo domina a sua consciência e acaba se tornando uma experiência. Então, assumir o desejo realizado significa começar a pensar, sentir e enxergar a si mesmo a partir da versão daquela realidade. Não é ignorar o mundo físico, não. Não é negar as circunstâncias e simplesmente parar de permitir que elas definam quem você é. Porque se você continuar reagindo apenas ao que você vê hoje, continuará recriando um estado de consciência que produziu essa realidade atual. Espero que vocês estejam entendendo, viu? E quando eu olho para a história do relógio novamente, eu percebo que algo mudou depois que eu tomei a decisão sobre qual modelo eu queria. Eu não fiquei repetindo o dia inteiro que queria ter aquele reporte. E eu não fazia exercícios específicos de manifestação. Mas a ansiedade começou a desaparecer. A sensação de falta começou a perder força. Eu já não passava horas procurando anúncios, comprando preço, comparando preço ou tentando descobrir como aquilo aconteceria. Era como se internamente a decisão já tivesse sido tomada. E essa é uma diferença muito importante, viu? Existe uma enorme distância entre desejar algo e assumir que aquilo já faz parte da sua realidade. Quem apenas deseja continua olhando para o futuro e pensando, um dia eu vou conseguir? Quem assume começa a ocupar um estado diferente, mesmo sem saber quando ou como. Existe aquela sensação de certeza? Já teve essa sensação? Não uma certeza forçada, mas uma tranquilidade que nasce quando você para de discutir com o desejo e passa a aceitá-lo. Olha só, Neville costumava dizer que devemos viver no fim, né? Isso significa direcionar a atenção para a experiência já concluída. Em vez de pensar constantemente em como chegar ao resultado, você passa a contemplar mentalmente a versão de si mesmo que já vive aquilo. É nos exemplos que eu dou para vocês que eu já assumi que a minha placa de 100 mil inscritos está aqui. Ela vai estar aqui. Eu sei que na realidade, olha, ela não tá visível aqui para mim, mas eu já assumi isso, que eu já sou uma youtuber de sucesso, que eu já tenho 100 mil inscritos. E quanto mais natural essa nova identidade se torna, menos esforço é necessário. Afinal, tentar manifestar aquilo que já acredita que já possui. A luta ela desaparece, sabe? Porque a mente deixa de operar a partir da escassez. Mas existe ainda o terceiro passo que muitas pessoas ignoram completamente. É justamente por ignorar, eles acabam bloqueando a manifestação. Ó, depois de ter clareza sobre o que você deseja e depois de assumir o estado que já possui aquilo, existe algo que você precisa aprender a fazer. Então presta atenção. Você precisa permitir que a realidade encontre o caminho até você, sem tentar controlar cada detalhe do processo. É aqui que chegamos no terceiro passo, hein? Ó, permitir que a ponte de incidentes aconteça. Esse é um dos conceitos mais fascinantes dos ensinamentos de Neville Goddard e, ao mesmo tempo, um dos mais difíceis para muitas pessoas. Porque a mente humana gosta de controlar, né? Ela quer saber quando vai acontecer, de onde vai vir, quem vai participar do processo e qual será cada etapa até a manifestação se materializar. Mas a realidade raramente segue os caminhos que imaginamos. Raramente. E eu tenho uma história muito incrível para contar para vocês também, de como eu manifestei uma promoção. Eu lembrei disso esses dias e eu vou contar para vocês porque ela é surreal. Mas, gente, enfim, voltando aqui, Neville chamava de ponte de incidentes a sequência de acontecimentos que conectam o seu estado atual ao desejo realizado. Ó, que são eventos, encontros, conversas, oportunidades e circunstâncias que vão surgindo ali naturalmente para conduzir você até aquilo que você assumiu como verdadeiro. O problema é que muitas pessoas tentam construir essa ponte mentalmente. Elas acreditam que precisam descobrir exatamente como tudo acontecerá e acaba criando resistência sem perceber. E se eu voltar à história do relógio novamente, fica fácil da gente entender esse conceito. Eu jamais teria planejado uma compra de uma mulher que me venderia, que decidiria mudar para outro país, que anunciaria aquele relógio exatamente no momento que eu abrisse o aplicativo que eu estivesse tomando café. Além disso, moraria a poucos minutos da minha casa. Não havia como eu prever esse caminho, gente. Não tinha como, não havia como eu controlar esse detalhe. Tudo isso fazia parte de uma sequência de acontecimentos que eu estava completamente fora da minha visão naquele momento. Gente, foi muito mais fácil do que eu pensava. E é exatamente por isso que tentar controlar o processo costuma gerar tanto sofrimento. Sabe, quando você decide que algo só pode acontecer de uma determinada forma, você acaba fechando a porta para inúmeras possibilidades que a sua mente ainda não consegue enxergar.
Você começa a observar a realidade procurando apenas aquilo que espera encontrar e ignora todas as outras alternativas que pode estar se formando nos bastidores. Gente, a cocriação, a manifestação, ela é surreal. Pense em quantas vezes algo positivo aconteceu na sua vida de uma maneira totalmente diferente do que você imaginava. Talvez uma oportunidade de trabalho que tenha surgido através de uma conversa casual. Eu tenho mudança também, gente. Talvez uma amizade importante que tenha começado por acaso. Talvez uma mudança significativa que tenha acontecido depois de um acontecimento que inicialmente parecia até mesmo um problema. Muitas vezes, somente olhando para trás, conseguimos perceber como as peças estavam se encaixando. Por isso, depois de definir claramente o desejo e assumir internamente o estado da pessoa que já vive aquela realidade, o próximo passo é confiar no processo. Não significa parar de agir, não, viu? Não é para ficar parado, não. Significa agir quando a vida apresentar oportunidades. Mas, sem ansiedade, sem desespero, sem necessidade de controlar cada detalhe. Você faz a sua parte, permanece fiel ao estado que você escolheu ocupar e permite que a ponte de incidente se revele no tempo certo. E é justamente nesse ponto que muitas pessoas acabam cometendo erros que atrasam até mesmo bloqueiam suas manifestações. Sabe, isso não leva a um ponto extremamente importante. Entender quais os comportamentos acabam sabotando o processo de manifestação. Porque muitas vezes o problema não é a falta de conhecimento, não. O problema é que a pessoa faz algumas coisas certas e ao mesmo tempo adota hábitos mentais que anulam aquilo que está tentando construir. É como plantar uma semente, se enterrar todos os dias para verificar se ela começou a crescer. Eu gosto de dar esse exemplo aqui. Um dos erros mais comuns é procurar prova o tempo todo. A pessoa faz uma visualização hoje, amanhã já está procurando sinal, faz uma afirmação pela manhã e passa o restante do dia observando a realidade para ver se algo mudou. Ela entra em um estado constante de vigilância, como se estivesse tentando fiscalizar a manifestação. O problema é que esse comportamento normalmente nasce da dúvida. E quando existe dúvida, a atenção continua voltada para a ausência do resultado. Outro erro comum é mudar constantemente o desejo ou a direção. Hoje a pessoa quer uma coisa, amanhã quer outra. Depois decide que quer aquele objetivo, não é mais importante. Em seguida, volta a desejar novamente. Esse movimento gera instabilidade interna. Lembre de uma coisa. Nós falamos sobre clareza no primeiro passo, né? Quando a mente permanece oscilando entre diferentes possibilidades, ela nunca permanece o tempo suficiente no estado para que ele se torne natural. Porque também existe o hábito de transformar a manifestação em uma luta. Algumas pessoas acreditam que precisa pensar no desejo 24 horas por dia. Que para ele acontecer, né? Passam horas assistindo conteúdos, repetindo técnicas sem parar e monitorando cada pensamento que surge. Não que você não possa fazer técnica, tá? Eu faço algumas. Hoje em dia nem tanto mais, porque assim, eu já parei com isso, sabe? Com o tempo, aquilo que deveria gerar leveza começa a produzir ansiedade. E quando a ansiedade assume o controle, a pessoa volta a ocupar exatamente o estado que estava tentando abandonar. Tá triste. E foi justamente por isso que a história do relógio se tornou tão marcante para mim. E no momento eu fiquei tentando controlar cada detalhe, não, sabe? Depois que tive clareza sobre o que eu queria, eu parei de alimentar a sensação de falta. A oportunidade surgiu de forma extremamente natural. E deixa eu te falar uma coisa, isso não significa que todas as manifestações acontecerão da mesma forma, não. Significa apenas que existe uma diferença enorme entre agir inspirado e agir motivado pelo medo de que nada aconteça. Neville ensinava que a manifestação ela se torna mais rápida quando o estado desejado passa a parecer natural. E essa palavra é importante, natural. Não estou falando de euforia, não estou falando de obsessão, estamos falando de uma sensação de normalidade. Da mesma forma que você não passa o dia inteiro pensando em algo que já possui, você também não precisa passar o dia inteiro pensando em algum desejo até ele se tornar natural dentro da sua consciência. Então, se você perceber que está procurando sinais o tempo todo, tentando controlar o processo ou verificando constantemente se a manifestação vai acontecer, talvez seja o momento de voltar aos fundamentos, viu? Clareza sobre o desejo, assumir o estado da pessoa que já vive a realidade e confiança para permitir que a ponte de incidências faça o seu trabalho. E é justamente assim que podemos aplicar esses ensinamentos na prática, independente do objetivo que desejamos manifestar. E a melhor parte desses ensinamentos é que eles não servem apenas para manifestar relógio, um carro, um apartamento ou qualquer objeto específico, não, tá?
Os mesmos princípios podem ser aplicados em qualquer área da vida. Não importa se o desejo envolve dinheiro, muito ou pouco, um relacionamento, uma nova oportunidade profissional, uma mudança de cidade, país, uma melhora na saúde ou qualquer objetivo que seja importante para você. A lógica continua sendo exatamente a mesma. Tudo começa pela clareza. Antes de perguntar como vai acontecer, pergunte o que você realmente quer, tá? Seja honesto consigo mesmo, porque muitas vezes a pessoa passa o tempo todo tentando entender as expectativas dos outros, que acaba perdendo o contato com seus próprios desejos. E deixa eu te dar uma dica aqui, ó. Reserve um momento para definir claramente o resultado que deseja viver. Claramente. Quanto mais clara for essa visão, mais fácil será direcionar sua consciência para ela. Depois disso, comece a observar a forma como você vê. Essa talvez seja uma parte mais importante de todo o processo. Pergunte para si mesmo: se esse desejo já fosse realidade, como eu me sentiria? Como eu pensaria? Como eu me enxergaria? Quais seriam as crenças naturais dessa versão de mim? O objetivo não é criar um personagem, não, tá? O objetivo é começar a familiarizar a mente com aquilo que deseja experimentar. Porque a mudança externa é percebida por uma mudança interna. Em seguida, permita que a vida faça o seu trabalho. Continua vivendo, continua crescendo, continua tomando suas decisões, as decisões que fazem sentido para você, mas sem a necessidade de controlar cada detalhe do caminho. Porque muitas vezes a manifestação está se aproximando por caminhos que você não conseguiu enxergar. E é justamente por isso que a confiança é tão importante. Quando você tenta controlar tudo, cria resistência. Quando aprende a confiar, você cria espaço para novas possibilidades aparecerem. E se você pudesse guardar apenas uma ideia desse vídeo, eu gostaria que fosse essa: a manifestação não começa quando o mundo muda. Ela começa quando você muda. E foi isso que Neville Goddard te ensinou durante toda a sua vida. A realidade externa é um espelho. E quando a imagem refletida não nos agrada, o caminho não é lutar contra o espelho, não. O caminho é transformar aquele estado que está sendo projetado. E olhando para trás, eu percebi exatamente isso que aconteceu comigo em muitas experiências da minha vida. A do relógio foi apenas uma delas. Com o passar dos anos, outras manifestações aconteceram e me ajudaram a compreender mais profundamente esses princípios. E talvez seja interessante perceber que, na maioria das vezes, elas aconteceram de forma que eu jamais teria conseguido planejar de forma racional. É incrível. É por isso que da próxima vez que surgir um desejo em seu coração, não se preocupa tanto com o caminho não, viu? Tenha clareza sobre o que deseja, assuma internamente a versão de si mesmo que já vive essa realidade e permita que a ponte de incidentes se forme naturalmente. Você não precisa conhecer todos os passos da estrada para chegar no destino. Você precisa apenas saber para onde está indo e continuar caminhando na direção certa. Você vai viajar, não sabe o caminho, você coloca no Waze, no Google Maps e deixa. Então, deixa para lá. Entrega na mão do destino, do universo e segue o seu caminho. Sabe por quê? Você precisa apenas saber para onde está indo e continuar na direção certa. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu assumo e confio. Eu quero saber quantas pessoas estão decidindo aí abandonar a dúvida e começar a aplicar esses princípios de forma consciente em suas vidas. E se você gosta quando eu compartilho as minhas experiências pessoais de manifestação, me conta aqui nos comentários que eu trago mais para vocês, viu? Eu tenho muitas histórias que eu posso trazer aqui para esse canal, incluindo como manifestei meu iPhone, promoção, troca de emprego, muitas coisas que me ajudaram a compreender ainda mais os ensinamentos de Neville na prática. E se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal, ativa as notificações, porque toda semana temos conteúdos novos sobre a lei da suposição, manifestação da realidade, consciência e transformação interior. Gratidão por assistir até aqui, pela sua companhia. Eu desejo que você saia desse vídeo com mais clareza, mais confiança e principalmente com a certeza de que a realidade pode começar a mudar quando você muda primeiro. Um grande abraço e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!